O iFood hoje ele tem um programa de bug bounty, ele é público. Então, se você é uma pessoa de segurança, está ouvindo esse podcast, só acessar BugCrowd, está extremamente convidado, ali como hacker ético, uma pessoa hacker ética, a participar de todo o nosso processo ali de submissão de bugs. Nosso time de Red Team vai avaliar com bastante carinho, eles olham todas as solicitações. Dentro do iFood, a gente tem o time de Red Team que fica olhando para os projetos internos, a gente tem consultoria, tem outras ferramentas que acabam nos auxiliando nessa automação de achar vulnerabilidades. Fala Dev, beleza? Mais um podcast Fala Dev aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje a gente vai falar especificamente com o Nicolas e com o Diogo, que eles trabalham lá no iFood, pra gente falar sobre segurança em aplicativos móveis. Mas antes de mais nada, cara, já quero que vocês se apresentem, pode ser começando pelo Nicolas aí que tá na ordem aqui da minha tela. Nicolas, cara, explica pra galera um pouquinho da tua carreira, o que tu faz, onde tu mora e, cara, o que tu faz no iFood hoje, qual que é a tua relação com segurança de apps em si. Cara, beleza. Bom, prazer, Nicolas. Atualmente eu tô liderando aí a parte de segurança móvel no iFood, o time de Mobile Security. E minha experiência com segurança já data desde criança, assim, porque que eu aprendi a programar Basic para conseguir fazer viruzinhos. Então, fui aprendendo diversas outras coisas aí no meio do caminho. Já fui para a parte de desenvolvimento mobile, Windows Phone, inclusive iOS, Android. Já meti em tudo que é tipo de coisa, já fiz driver, Cara, é uma jornada longa aí no meio. Se programou para Windows Phone, realmente, já fez de tudo na vida, já viu de tudo na vida. E, bom, passei por arquitetura mobile, arquitetura de sistemas, e daí eu falei, chega, vou focar 100% em segurança. Daí comecei a ir por todas as cores aí de segurança, então Threat Intel, arquitetura de segurança, Red Team, CloudSec, DevSecOps, e daí agora no iFood em si juntou o útil ao agradável, assim, de toda a bagagem do mobile junto com a bagagem de segurança, e daí deu um merge bom aí. Boa. Diogo, mesma coisa, cara, o que tu tá fazendo hoje, um pouquinho da tua carreira e qual que é a tua relação com segurança de apps e o teu trabalho no dia a dia aí dentro do iFood, cara? Boa. Primeiro, tudo bem, pessoal? Diogo Nunes. Eu sou manager hoje do time de Application Security e também responsável pela frente de educação de segurança cibernética. Puxando lá de trás, eu tenho uma experiência bem mista na área de TI. Eu comecei principalmente com a parte de sustentação e infraestrutura ali. Comecei muito mexendo com SO Linux. Depois eu comecei a me apaixonar pela parte de SO. Eu fui trabalhar um pouquinho a questão de alta disponibilidade de aplicações ali. Então, processamento paralelo, clusters de alta disponibilidade, H com DR, esse tipo de cenário. Depois fui mexer um pouco com a gestão de sistemas, aí eu acabei entrando na Red Hat, eu fiquei na Red Hat por um bom tempo. Passei pela frente de suporte, depois eu fui para uma frente mais focada em engenharia. Em engenharia de software, eu tive um contato bem interessante também ali com a parte de desenvolvimento e DevSecOps, foi onde eu conheci esse termo, na verdade. Eu fiquei uns 2-3 anos me envolvendo e tive uma experiência com DevSecOps, onde eu comecei a entrar mais na área de segurança. E aí é uma coisa que eu já tinha um amor, assim, cara, me especializei, resolvi fazer pós, resolvi seguir os estudos, e daí eu vim para o iFood, tive os desafios aqui de estruturar o time de Application Security. Hoje a gente tem bastante gente no time já, a gente já trabalha com diversas disciplinas aí, são 4 disciplinas ao todo. Então aqui a gente cuida do momento de criação de um código seguro até a hora que esse código vira o seu artefato ali, o seu app ou a sua imagem de Docker que você quer rodar ali no back-end. Então acho que esse é um pouquinho da minha experiência e da minha vida. Cara, eu já vou fugir da pauta totalmente aqui, porque eu ia por um lado, mas me bateu uma curiosidade e eu já quero perguntar já no começo da gravação mesmo. Hoje no iFood vocês desenvolvem... até pelo que eu conheço, e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas vocês têm partes do aplicativo totalmente nativas, com o Android, o iOS, e vocês têm coisa, por exemplo, em Flutter rodando também. E, cara, minha primeira pergunta
puxando pra vocês. Cara, usar uma tecnologia como um Flutter da vida, por exemplo, ajuda, atrapalha na parte de segurança ou nenhum dos dois? Isso, não, na verdade, não tem relação nenhuma com a segurança da aplicação, isso é totalmente trabalhado à parte, assim? Cara, então, depende muito. Porque o que acontece? Tem muitas vulnerabilidades em si que, se tu programa para o nativo, por exemplo, elas já são manjadas. Então, já meio que segue uma receita de bolo, já tem ferramentas mais prontas para aquilo. Então, tem vezes que sim, acaba se tornando um diferencial ir para o híbrido, por exemplo, mas o que a gente até consegue ver no dia a dia é que existe também os lados ruins de ir para uma coisa mais híbrida, porque daí tu não vai ter suporte, por exemplo, de algumas ferramentas de proteção, vai ser a compatibilidade com algumas coisas vai ser mais difícil, por ser uma comunidade menor, não dizendo que é uma comunidade pequena, mas comparado ao nativo, às vezes acaba saindo uma biblioteca que tem uma vulnerabilidade, porque o pessoal não se atenta tanto assim, não tem tanta gente olhando, e então acaba causando outros tipos de vetores de ataque, assim. Mas para o cara que até a gente chama de newbie, que é o cara que recém começou a ver alguma coisinha, ainda usa as ferramentas ali, one-click hack, assim, pode ser uma coisa para disfarçar, mas cara, qualquer um que pega e consiga ler o código ali vai entender exatamente o que está acontecendo por trás, e às vezes é um caminho sem saída. Assim. Complementando um pouco o ponto do Nicolas também, quando a gente fala de nativo por nativo, você tem um mapeamento 1 para 1 ali do código com a camada de API do kernel, do sistema ali em si, né? Quando a gente está falando de uma linguagem, o React e Flutter ali, que são mais multiplataforma, na visão pura, a gente tem essa questão de nem ter tanto controle de como é gerado o artefato final. Em geral, pela experiência, a gente descobriu que os aplicativos que eles são gerados em código Flutter, as soluções de segurança, Flutter, React em geral, as soluções de segurança demoraram um pouco mais de tempo para se adequar, justamente por essa peculiaridade, por não ser nativo para nativo, você ter essa tradução em meio termo e você não ter tanto controle de como que é gerado aquele artefato. Então, às vezes, falta uma biblioteca, falta uma injeção de query de object, alguma coisa, que acaba crashando o app nessa versão mais hardenizada. Quando a gente vai para a versão sem hardening nenhum, o aplicativo funciona sem problema. Eu acredito até que essas coisas que o Nicolas falou, tipo, existem brechas de segurança meio manjadas, assim. Eu acho que é meio como se fosse um SQL da vida, né? Tipo, SQL injection, essas coisas assim, a pessoa já, tipo, cara, pô, se tu botou uma aplicação no ar já sem olhar pra isso, é meio, sei lá, totalmente errado. E aí a gente tem, por exemplo, lá no caso de back-end, ou quando a gente está trabalhando com banco de dados, tem lá os ORMs ou os Query Builders, por exemplo, que a gente vai utilizar, que eles já meio que, cara, SQL Injection é tão manjado que eles já meio que resolvem pra pessoa que vai utilizar o ORM no fim das contas nem passar por isso. Eu acredito que no Flutter, React Native ou qualquer outra solução parecida, eles devem ter, tipo, essas coisinhas assim, cara, algumas brechas já vamos deixar meio que resolvido, porque no nativo a pessoa tem como criar aquilo e deixar a brecha, e às vezes até no Flutter React Native não, né? Mas para quando você vai para uma parte mais avançada, você deixa de ser tão newbie assim, você realmente acaba tendo um pouquinho mais de complexidade nisso, até porque, como vocês falaram, né? Às vezes o próprio Flutter React Native usa alguma dependência antiga, alguma coisa assim que tá com uma vulnerabilidade. E aí até, cara, assim, um ponto, né? Quando a gente fala de front e back, especificamente, quando a gente está tratando da web, a gente entende que na grande maioria das vezes as camadas de segurança elas ficam no back-end da aplicação, né? Ali no front-end, está rodando no browser da pessoa, por exemplo, cara, dificilmente a pessoa vai conseguir, assim, fazer alguma coisa, ali no máximo ela vai interceptar uma requisição, entender algum cookie de autenticação, entender alguma coisa assim. No mobile, o cenário é parecido? Como que a gente considera e como é que a gente pensa, cara, segurança para aplicativos móveis é da mesma maneira que a gente pensa em segurança para um front-end web ou não? Não muda nada, ou não tem nada a ver, porque a camada de segurança de aplicativos móveis vai muito além da web, por exemplo. Total relação, Diego. Quando a gente fala de front como um todo, seja ele web ou seja ele um app,
a gente sempre trabalha na visão de segurança como ele sendo untrusted, então a gente nunca confia no front. Não, mas eu estou recebendo essa informação, esse JSON, tá vindo nesse formato, esse post, essa query string, tudo que vem do front sempre é untrusted. Quando a gente fala de comunicação por back, a gente tem proteções que a gente consegue adicionar ali, que ajudam a mitigar esses ataques mais tradicionais. Agora, quando a gente vai para o front, principalmente para o app, qual que é o problema? O front, você recebe, no web, você recebe uma quantidade de JavaScript ali, HTML, você recebe a arte processada, por assim dizer. Esse objeto já processado, ele tem uma certa limitação em coisas que você consegue fazer. Então, pode ser normal você pegar uma API que exposta no JavaScript, no HTML ali que está no front, porque para fazer a chamada para o JavaScript, para o back-end, o JavaScript precisa se autenticar. Então, a gente tem esse tipo de cenário. Quando a gente vai para o app, a visão ela muda um pouco, porque ali o que a gente tem? Os 3 principais problemas aí, que acho que o Nicolas depois ele consegue detalhar um pouquinho melhor. A gente tem a parte de debugging, que é um grande problema. Então, aplicativos celulares que são roteados, ou mesmo emuladores ali que são roteados, ele permite que você conecte no tempo de execução, entenda até a estrutura de memória, dump isso, pegue chaves que estão soltas ali. Esse é um dos principais problemas. O segundo problema é tempering. Então, existem algumas vulnerabilidades, existe uma recente, não recente, mas muito famosa no Android aí, que é a Jano, que envolve você modificar o trailer ali do cabeçalho do Dex e você reempacotar ele e a assinatura continuar válida. Então, você sente que nada aconteceu. Então, uma das outras proteções é essa e a proteção de emulador propriamente dito. O que a gente sabe também pela experiência é que os atacantes sobem emuladores, instalam o aplicativo, usam ali alguma biblioteca, alguma configuração de Selenium ou qualquer outro tipo de teste visual para fazer um processo ali e gera isso de forma automatizada massiva. Muitas emulações rolando ao mesmo tempo. Até com relação aos tipos de ataque e a diferença entre, de fato, a parte web com a parte mobile, pode sim ter uma correlação entre até mesmo de vetores de ataque. Então, por exemplo, tu consegue fazer um injection, seja ele do tipo que for, um XML ou o que seja, e tu também consegue fazer isso daí num app mobile mesmo. Então, só que ao mesmo tempo que tu tem esses crossovers de vetores de ataque, tu acaba criando ataques únicos também no escopo de mobile. Então, por exemplo, tu consegue fazer uma injeção que é um pouquinho diferente, mas tu utiliza de um cara chamado um broadcast, que ele vai receber, por exemplo, uma chamada de sistema. Se a aplicação não estiver sanitizando esse cara, então não estiver tratando o que está vindo de fato, imagina o seguinte, é um broadcast que recebe notificação. Daí vai lá um atacante, ele conseguiu fazer com que um app de fundo tivesse instalado e tal, ele não precisa nem ter root. Mas ele chama um broadcast pelo sistema e daí o app vai olhar, opa, esse broadcast é para mim. E vai fazer o display da notificação dizendo, eu clique aqui, coloque sua senha e faça seu login novamente. Pronto, cara, perdeu a autenticação. Tem diversas outras coisas que dá para acabar fazendo, então parte de debugging, que acredito que seria o ponto de entrada assim, para realmente entender a aplicação, dá para tomar diversas ações em cima disso. Então, o cara pode ter um celular rootado, ele pode ter um celular com algum zero day, por exemplo, que permite ações de root, que nem a gente já teve no passado com o Vertical, por exemplo. E a pessoa acaba conseguindo ter acesso ao código-fonte, então ela consegue fazer isso pelo próprio celular mesmo, ou pegando o .apk ou qualquer outro tipo de bundle, o IPA no caso do iOS, trazendo isso para o computador e estudando o código-fonte. Isso daí é o primário, assim. Inclusive tem muita fraude que acaba se originando desse ponto específico. E daí com isso vem os outros vetores, que é
Beleza, agora o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar tirar vantagem de uma falha de sistêmica mesmo, de negócio, ou ele vai tentar tirar uma vantagem porque quando ele tenta forçar o app a fazer alguma coisa, ele faz outra, que, por exemplo, fazendo um fuzzing de tela ou alguma coisa do gênero, ele consegue entrar em um fluxo que ele não deveria, e daí com isso ele ganhou acesso para fazer algum outro tipo de ataque. Então tem um espectro bem grande assim de coisas mais únicas para a parte de mobile mesmo. Eu lembro que quando eu comecei lá atrás a desenvolver meu primeiro aplicativo mobile, né, porque eu lembro que eu usei o Ionic, e eu lembro que se tu simplesmente trocasse o APK por zip e desse um unzip no app, tu conseguia ver boa parte do código-fonte lá dentro da aplicação. E aquilo pra mim ficou tipo, cara, que coisa maluca, cara. Porque tipo, a pessoa simplesmente pega, baixa. Mas eu pensei, cara, mas na web, na verdade, não difere muito disso. A pessoa também acaba tendo acesso ao código-fonte. E aí, o que eu tô querendo... aonde que eu tô querendo chegar com tudo isso, assim? Pra galera que tá liberando, assim, os primeiros apps nas lojas, quais são as brechas de segurança mais comuns que acabam tendo, assim? São aquelas brechas onde os atacantes tentam atacar a empresa ou tentam atacar, por exemplo, os clientes do app que estão usando, como vocês falaram ali, tipo, pegar, baixar o APK, mudar alguma coisa, né, fazer alguma jogada de tela ali pra pessoa botar os dados dela ou enviar uma notificação. O que é geralmente que acontece, assim, na maioria dos ataques de apps que estão começando nas lojas? Cara, até consigo te mostrar aqui, inclusive. Por exemplo, pelo próprio celular mesmo, eu consigo desempacotar o aplicativo e daí já ver, por exemplo, relações de databases, de código-fonte, todas essas questões. Por exemplo, consigo ver todos os mapas de SQL com esse carinha aqui, que... Então, tu tem vários aplicativos instalados que eles meio que debugam. Tu tem quase que o Kali Linux do pessoal da web dentro do teu Android da vida. Isso daí é para fazer um assessment mais rápido, assim. Inclusive, um grande terminalzinho nele também. Mas, por exemplo, quando tu acaba isso daí é mais para a parte de... que nem eu tinha comentado, do First Assessment, de conseguir tirar uma base do que o aplicativo está fazendo. Então, as primeiras coisas que eu particularmente vou olhar se tem flags dentro do Share Preference, por exemplo, se a gente está falando de um Android, porque um erro muito comum é acabar colocando tokens, colocando chaves que não deveriam estar lá, que é basicamente um banco XML, e muitas das vezes o pessoal não deixa exposto ali em texto puro. Parte de databases ali, o que acontece muito no desenvolvimento? O pessoal, depois que teve o Jetpack do Android X, por exemplo, o pessoal começou a usar muito Room. E daí virou meio que uma norma e tudo mais, só que tem um pequeno porém. O Room em si, ele não é seguro. Primeiro que ele já faz uma interface com o SQLite. O SQLite, desde a sua criação até hoje em dia, ele é suscetível a SQL Injection. E o outro é que ele não tem nenhum tipo de comunicação encriptada entre que faz essa interface. Então ele não tem um cipher. Tem outras soluções que acabam se juntando com um para facilitar, mas que normalmente o pessoal nem sequer tem o conhecimento de pensar, eu tô usando o Room aqui, vai estar tudo de boa, mas não é bem assim. Outra coisa que eu acabo testando bastante ali, além de olhar o código-fonte, é ver a questão de tráfego de rede. Então, usa um proxy, alguma coisa, ou até mesmo dá para plugar o próprio RayShark
e ficar vendo todo o tráfego do que está passando ali para entender um pouquinho melhor da aplicação. Mas esses daí são os pontos principais, assim, e que o pessoal tem que acabar prestando atenção. No mundo Apple é um pouquinho diferente. As coisas são, por conta da arquitetura ser mais fechada mesmo, acaba sendo mais difícil. Então, normalmente, é o pessoal que já está mais galo velho ali, então, que acaba entendendo um pouquinho mais do sistema em si. E daí ele acaba puxando ali o IPA da vida, que também consegue fazer a garganta pegou aqui. Bom, que ele consegue acabar fazendo uma engenharia reversa do app. Ele vai estar tratando com mais próximo de binário, mais próximo de assembly. Tem algumas coisas que deixam fazer uma deofuscação de fato, mas é um processo mais árduo, mas não quer dizer que seja tão mais seguro também, porque existem diversas falhas que dá para acabar achando em apps. O que o pessoal foca bastante em iOS é se o app tem alguma comunicação externa. O que eu quero dizer por isso eles comunicam com Bluetooth, eles comunicam por alguma coisa, por algum protocolo diferente. O pessoal vai tentar quebrar essa parte. Então, esses daí são os pontos de atenção. Agora, como prevenir esses caras prestar bastante atenção nas páginas de best practices de segurança, que isso daí tem tanto no developer.android, tem no developer.apple, tem na parte de React, tem do Flutter, e seguir as boas práticas, e assim como também trazer a parte de ofuscação de código. Então, no iOS já tem uma parte de ofuscação nativa, daí você tem que habilitar algumas coisas ali no Xcode. No Android, utilizando o ProGuard, o D8R8, para fazer o shrink e também dar uma leve ofuscada. Isso daí é outro ponto, que o ProGuard, se a aplicação for um pouco mais séria, então, por exemplo, não é só um joguinho que não traz nenhum retorno, ou não é um app meio que de teste, assim, o ProGuard não é mais uma bala de prata, assim. Isso já há muitos anos. Então, tem esse tipo de proteção, e a gente pode acabar até indo mais além, que são outros tipos de métodos que a gente acaba utilizando, inclusive até dentro do iFood mesmo, para deixar a aplicação ainda mais segura. E vale lembrar também, se a gente for puxar a história lá atrás, eu inclusive tive o prazer de conhecer uma das pessoas que trabalhou nisso. O próprio protocolo Samba, a integração entre Linux e Windows, ela foi feita através de engenharia reversa. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas que trabalhou lá no core do Samba e vem mantendo a integração até hoje. Começou ali com uma pegada mais focada em arquivos, share de arquivos, e hoje você tem uma integração completa, uma federação completa de autenticação. Você consegue no Linux fazer uma solicitação para um AD, ser autenticado, em Kerberos, tudo funcionando certinho, né? Então, a engenharia reversa proporcionou isso, porque a Microsoft não tinha as práticas que ela tem hoje em dia de divulgação, de documentação, de abrir a lógica de como funcionava ali o AD. Nesse cenário, quando a gente fala de mobile em si, com todos esses problemas que o Nicolas ilustrou, e a gente, somando o ponto que eu falei, que sempre o front, independente se é mobile ou se é web, ele é untrusted, a gente precisa começar a aplicar proteções, tanto em nível de desenvolvimento, quanto em nível de geração de artefato, para começar a subir a regrinha de confiabilidade. Então, algumas das proteções, a gente pode entrar em detalhes depois, a principal é o RASP, como se a sua aplicação ela rodasse dentro de um containerzinho de segurança. E esse container interceptasse tudo que for chamada de sistema e saída para a rede como um todo, né? Com o RASP, a gente ganha muitas coisas, string encryption, code obfuscation e outras coisinhas mais. E aí, a partir disso, a gente começa a ter mais confiabilidade para introduzir técnicas que bloqueiam, por exemplo, o uso de um Wireshark, que é o MTLS, por exemplo, para fazer comunicação host-to-host, autenticação. Isso é muito massa. E uma parada que me deixou um pouco intrigado, digamos assim, é porque hoje, por exemplo, vocês são
profissionais específicos da área de segurança dentro do iFood. Isso quer dizer, por exemplo, que só vocês olham para a segurança, ou de certa forma vocês, na verdade, não quer dizer que vocês olham para a segurança da aplicação. Eu vi até que o Diogo falou ali que ele tem um pezinho, digamos, em educação de cibersegurança, essas coisas assim. Onde que eu quero chegar com tudo isso qual é a responsabilidade das pessoas que desenvolvem o app também perante a relação de segurança. Porque a gente tem essa parada dentro do desenvolvimento de tipo... desenvolvedor só quer codar, no fim das contas, né? Depois que o código tá no ar, aí o pessoal de infra se vira, o pessoal de segurança se vira, mas não, né? A gente tem a questão de DevOps, que é de trazer a cultura de preocupação com a entrega do código também para o pessoal de desenvolvimento, e tem o termo de DevSecOps, por exemplo, da preocupação de segurança em cima das coisas que a gente desenvolve, né? Dentro do iFood, por exemplo, ou num contexto perfeito, o quanto a pessoa de desenvolvimento ali está preocupada com a parte de segurança na hora que ela está codando a aplicação, e o que recursos que ela tem, por exemplo, para testar as coisas que ela faz, se dá para ir para produção, se não dá, e por aí vai. O primeiro ponto fundamental você já mencionou, que é o princípio do DevOps ali, né? A gente utiliza a mesma metodologia, que é o princípio do shift left, que o DevOps usa, só que num contexto um pouquinho diferente. Então, quando a gente fala de extrema-direita, você está falando do artefato gerado em produção, rodando ou na store para alguém poder baixar. Quando você fala de extrema-esquerda, você está falando do desenvolvedor no notebook dele, no Mac, ali local, desenvolvendo aquele código, testando com o emulador, testando no browser, testando no server ali. Então, você tem esses dois princípios. Antes de entrar mais na resposta, vale mencionar que sempre para a direita é mais perigoso. Um exemplo clássico que a gente teve recentemente foi o Log4j, parou o mundo aí praticamente, e o Log4j foi um exemplo clássico de o que a gente chama de zero day, uma vulnerabilidade que ela não tem correção ainda, ela acabou de aparecer no mercado e a gente corre ali com técnicas de segurança, a gente começa a criar regras custom Web Application Firewall, esse tipo de coisa, para começar a bloquear os principais vetores ali, as principais ameaças que a gente conhece, e a gente traz também aquela visão de estar em produção, estar vulnerável. Se a gente deixar o artefato, ele chegar em produção para só proteger ele lá no final, ou a gente pagar uma consultoria de Red Team, ou a gente tem uma consultoria de Pentest, ou a gente tem um Red Team interno, isso tudo gera um custo maior. Além da questão de exposição da imagem da empresa, vulnerabilidade, existe essa questão do custo. Quanto mais para a esquerda, mais barato, né? Então a gente vem voltando os stepzinhos, e cada transição de um step para o outro, pré-merge, pós-merge, ali, esse processo todo ocorrendo, a gente tem o que a gente chama de security gates. A gente consegue colocar um portãozinho de segurança que, se os checks mínimos de segurança não forem atingidos, aquela aplicação, aquele código, ele não consegue entrar em produção, né? Então, quando a gente fala de extrema esquerda, né, por que é importantíssimo a gente ter essa visão de educação que você trouxe agora? As pessoas estudam como criar código. Você aprende técnicas, bibliotecas, algoritmos. Apesar que o algoritmo entrega muita idade, né? Que eu nem sei se estuda mais algoritmo. Não, pelo amor de Deus, estuda sim, cara, tá louco? Boa. Quando a gente traz essa visão, cara, de, eu tô aprendendo a desenvolver, independente se é para web, se é para mobile, eu tô aprendendo a desenvolver. E a ausência das disciplinas de segurança é perfeitamente aceitável no contexto do mundo que a gente tem hoje em dia. Por quê? Você não tem uma pessoa sendo preparada para entender o que é, por exemplo, Impute Validation, que é uma das coisas muito simples e que gera muito problema. Então, a pessoa não entende porque, se ela não bater no back, o JSON, o campo do JSON que ele está recebendo do front, se aquele campo ele tem um tamanho X, significa que ali, para um atacante, ele já é um vetor que permite que você injete um código para rodar uma RCE, né? Que a gente está falando que quando a gente roda os ataques, você tem uma stringona, ela vem toda encodada em base 64 e ela é descodada em runtime perante uma vulnerabilidade, o que a gente chama de empurrar o payload e trigar o exploit, né? Então você tem um gatilho de entrada, que foi o caso do Log4j, você enviava determinada query, ou via query string, via post, vários formatos, até terminal isso era possível, e isso te exploita, isso te estoura a vulnerabilidade. E aí o que você faz? Na prática você troca o PE, na prática, né? Mas isso hoje é alto nível.
Na prática, você troca o PE, que é o ponteiro de execução, da próxima instrução que ele deveria executar, você aponta para o seu payload, que está salvo em memória dentro de uma variável que você enviou. Um objeto serializado que está ali em memória, por exemplo. E aí você consegue ganhar um acesso àquela aplicação. Esse princípio ele é o mesmo independente de front de mobile ali como um todo, de back de mobile. O que a gente consegue fazer? Existem treinamentos e um programa que a gente aplica aqui dentro do iFood também, que é chamado Security Champions. Ele é um nome meio jargão, padrão de mercado, né? O Security Champions, ele traz uma visão de educação prática para pessoas desenvolvedoras. Então você pega ali o OWASP Top 10, alguma metodologia de teste e assertividade de segurança e você cria treinamento em cima daquilo. Então a gente aplica aqui dentro de uma plataforma que permite que você faça os treinamentos, você vai ver os videozinhos, e aí você passa ali desde a visão inicial. Então, cara, o que é uma vulnerabilidade? O que é um exploit? Se eu sou dev, não sei. Cara, tá tudo bem, só vamos correr atrás do prejuízo, porque hoje em dia é necessário conhecer. Então a gente passa por essa introdução, para a pessoa entender esse jargão, tem que chegar lá e falar, cara, um CVSS 10 de 10 com vetor de network altíssimo, a pessoa vai ficar, cara, o que está acontecendo? Então, até para ajudar o dev no dia a dia. A gente passa por isso e vai para o momento prático. Então, a pessoa estuda, por exemplo, dentro da linguagem dela, Java ali, por exemplo, Kotlin, o que é uma técnica, Intuit Validation, Broken Authentication, ela entende aquele problema, ela recebe um código quebrado, a pessoa tem que corrigir aquele código naquela IDEzinha web, ela clica um botão, start um container que testa com a aplicação dela e outro container testa a aplicação, para ver se ela está válida no formato final. Então, isso é muito importante, é um quick win, um gamification ali, né? Ele gera muito valor final e a gente trabalhou com educação. A educação está lá na extrema, do lado extremo para a esquerda, né? Que a pessoa desenvolvendo, ela fala, cara, será que eu vou usar essa biblioteca? Fala um pouquinho mais de Python, que é um dos contextos que eu mais gosto. Será que faz sentido eu usar Pickle? A biblioteca Pickle é vulnerável por padrão? Será que faz sentido eu usar subprocess e startar um processo ali com um shell igual a true, onde qualquer pessoa que pegar aquele processo ganha uma shell de ambiente de graça? Então é esse tipo de contexto. A pessoa ter essa visão proativa, para nós a gente pegar no ferramental ali, no segundo security gate, a pessoa não estranhar muito. Colocar mais uma historinha, na verdade, porque hoje em dia a gente está falando muito da parte de Security Champions, de Shift Left e tudo mais, e isso daí é uma mudança relativamente recente assim, no mercado. Tanto que segurança acabou ganhando muito mais tração, boa parte principalmente por conta dos tributos que seriam pagos aí para a LGPD, que a empresa fica meio receosa e começa a ver o lucro caindo por causa desse tipo de lei, e daí já acaba colocando mais enfoque em SEC. Outra também porque a gente está sofrendo, isso daí todas as empresas estão sofrendo ataque à torta e direito, e alguns desses ataques estão sendo bem sucedidos, que nem a gente viu acontecendo com a empresa agora há pouquinho, assim, a B2W, Pega Americanas ali, Render e assim vai, parou o negócio deles. E isso daí é bem interessante porque vai mudando um paradigma que já vinha há muito tempo, porque é engraçado, porque eu comecei aprendendo a desenvolver por conta de segurança em si. Então, toda a minha visão em cima de quando eu fui aprendendo outras coisas na parte de programação, sempre teve aquela coisinha, putz, como é que eu consigo quebrar isso? Como é que eu posso usar isso de uma maneira indevida? E daí eu sempre me senti meio um outcast, assim, meio solitário nesse mundo, porque tava todo mundo ali focado em desenvolver alguma coisa bacana e eu tava preocupado, putz, mas como é que o cara vai quebrar isso daqui? E daí até isso daí é uma particularidade, assim, da minha carreira, eu acredito que da de muitos outros também, desse sentimento meio solitário, assim, tanto que para ter uma noção, eu comecei a programar no Android, era a versão 2.2 ainda. Daí nem Android Studio tinha. Então eu acabei passando por toda a maturidade de mercado aí. Por exemplo, quando a gente nem sequer tinha mobile senior developer.
Pois eu tava ali, criou a vaga... Só tinha o sênior de 2 anos, sabe? Daí, criou a vaga, eu já tava ali. Putz, agora começaram a falar de coisa de arquitetura. Pô, eu tava ali também, só que eu sempre me senti aquela coisa meio solitária, assim. Então... sempre eu ficava olhando a parte de segurança, ficava ali com os times de segurança tentando fazer essa mescla de dois mundos, assim, porque não necessariamente pode estar falando do mesmo assunto, mas não nas mesmas palavras, então causa muito desentendimento. Então, ter esses Security Champions hoje em dia é muito válido e ter maneiras reproduzíveis de fazer isso, na verdade, que acredito que é o mais, que traz mais valor, conseguir colocar um ponto de translate, assim, entre o mundo de desenvolvimento e segurança, porque às vezes os dois não batem. Então, isso daí eu acho muito, muito bacana, assim, de como o mercado tá se moldando. Cara, uma parada que tu falou que eu achei... Na hora que tu me falou, me deu um estalo muito bom aqui, cara. O quanto o LGPD ajudou o mercado de segurança, assim, para as empresas, cara? Porque ou a empresa investe em ter profissionais de segurança lá dentro, ou a empresa gasta com multa de LGPD, né? Basicamente isso, no final das contas. A LGPD ela ajudou muito, né? Teve uma impulsão muito grande de 2 verticais de profissionais. Aí a gente teve os advogados que criaram uma especialização à parte. Então, muitos eventos que eu participei, falando de LGPD, o quórum era quase que 50-50. Então, eram pessoas ali que eram executivos, CISOs, eram gerentes de segurança da informação, e do outro lado eram os advogados, assim. E por vezes assuntos técnicos, né, explicando tecnicamente ali na questão da lei ou mesmo na questão de tecnologia a aplicação da LGPD, né, na prática. Cara, a LGPD sem dúvida ela ajudou a impulsionar, mas na minha visão eu vejo que ela teve uma pegada mais focada em parte de governança, que é uma das disciplinas que a gente chama de GRC. A gente tem a parte de governança, riscos e conformidades, então essa galerinha ela cuida um pouco mais dessas frentes, né. Aquela principal tacada que todo mundo dá, consigo colocar a sua empresa na LGPD em 24 horas, é algo que, pela minha experiência até hoje, eu não vou usar a palavra impossível, que ela é muito forte, mas é muito difícil. Quase traga seu amor de volta. Exatamente. Porque você está falando de trazer todo um contexto, cara, do aplicativo até o back, do back para o banco, na questão de como é que você salva e gerencia os dados, você tem um painel para apagar as informações quando alguém solicitar. Então, é uma visão um pouco complexa. Então, assim, ajudou bastante na adoção, mas ela ajudou um pouco mais nessa questão de conformidades e trouxe uma nova vertente para os advogados também. Cara, muito massa isso, cara. Cara, uma outra coisa que eu queria puxar, que envolve segurança especificamente, a gente vê algumas empresas, e aí eu não digo o iFood necessariamente porque eu não entrei tão a fundo, mas eu vejo algumas empresas, como o próprio Facebook, né, Meta agora, com aqueles programas, por exemplo, de bug bounty, essas coisas assim, né, pra conseguir previamente lidar com ataques que provavelmente são ataques que nem o Nicolas falou, né, a empresa ela vai sofrer os ataques, né, só talvez ela vai demorar um pouco mais, vai demorar um pouco de menos. O quanto esses programas fazem realmente sentido, em que momento da empresa, e vocês, não sei também se vocês podem abrir e tal, mas já teve algum tipo de relação parecida, por exemplo, no dia a dia de vocês, assim? A gente consegue abrir sim, algumas coisas legais, né? O iFood hoje ele tem um programa de bug bounty, ele é público. Então, se você é uma pessoa de segurança, está ouvindo esse podcast, só acessar a Bugcrowd, está extremamente convidado, ali como hackerete, uma pessoa hackerete, a participar de todo o nosso processo ali de submissão de bugs. Nosso time de Red Team vai avaliar com bastante carinho, eles olham todas as solicitações. Sobre a primeira pergunta, Diego, quando a gente foca principalmente em qual que é o momento adequado para abrir um programa de bug bounty. O programa de bug bounty, ele facilita um trabalho, ele faz um heavy lifting ali quando você fala de parte legal e parte financeira, por várias razões. Aí tem razões específicas do Brasil, como por exemplo a lei trabalhista do Brasil, que tem toda aquela questão de você fazer um pagamento para uma pessoa que é uma pesquisadora externa, um prestador de serviço extremamente pontual ali.
E também tem a questão legal, envolve toda essa questão de escopo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, se é necessário assumir alguém legal, acionar alguém legalmente, né? E também a questão de validação de perfil. Então, às vezes, você tem uma interface com a pessoa de segurança, com o profissional que está fazendo aquele teste, e você fica um pouquinho em dúvida sobre a identidade da pessoa. Para a pessoa receber esse bounty, ela se cadastra na plataforma, a plataforma faz todos os checks, tem todas as informações necessárias, né? Então, é um processo que ele é open, só que você precisa passar ali por uma escadinha. O momento da empresa, quando a gente fala de bug bounty, é quando o negócio está em uma escalada grande. Ter um Red Team é muito caro, né? Então, ter um time interno é muito caro. Do mesmo jeito, é muito caro você ter uma consultoria que fica fazendo testes continuamente no seu ambiente ali. Então, você tem cenários onde você paga por hora, você paga por escopo, por uma URL, por um path dentro de uma URL, existem vários formatos. E quando a gente traz o bug bounty, a gente está ganhando no passivo, por assim dizer, né? Então, imagina que a gente tem firewalls de aplicação, a gente aplica o Security Champion, onde a gente aplica todo o Security Gate, tudo está funcionando lindamente. O que entra em produção tende a não barrar no ASP Top 10. Né? Ou seja, as pessoas tentam bater naquela vertente, as principais vão estar fechadas. Só que existe aquele ataque custom tailor-made, assim. O cara vai lá, ele altera o user agent, a sua aplicação se comportou diferente com o user agent diferente. Aí ela começa a usar aquele user agent, ela percebe que ela cai numa lógica distinta, isso tanto dentro do app quanto no back. Então a gente começa a ter essa vertente que ela vai evoluindo. Ela se torna um grande problema no longo prazo. E aí a questão de custo, você manter sua consultoria ali, cara, ia ser muito caro. Um Red Team, uma pessoa especialista em teste de penetração mobile para fazer esse tipo de teste, se consome tempo, porque é tailor-made, é extremamente tailor-made. Existem vulnerabilidades como o Log4j, que é o que a gente chama de one shot. Você roda a maioria das ferramentas, dos scripts que você tem disponíveis ali, e ele já exploita a aplicação, você já consegue injetar e ganhar uma shell. Existem outros que não. Então, existem cenários que você precisa criar seu próprio payload customizado, encodado daquela forma, senão aquele antivírus ou qualquer outra solução de segurança vai detectar. Então, fica mais caro e o Bug Bounty ele traz essa visão. Você abre um escopo, você fala, cara, vocês podem testar isso aqui, o pessoal testa, acha uma vulnerabilidade, submete, você viu que fez sentido, se aprova e faz o pagamento. Cara, assim, uma curiosidade também. Vocês ainda se pegam, tipo, no dia a dia, semanalmente, mensalmente, sei lá, vocês tentando descobrir vulnerabilidades nas próprias aplicações que vocês dão manutenção? Isso daí é a todo momento, na verdade. Tanto que dentro do iFood a gente tem o time de Red Team que fica olhando para os projetos internos, a gente tem consultoria, tem outras ferramentas que acabam nos auxiliando nessa automação de achar vulnerabilidades. Tanto que, por exemplo, no próprio time de Mobile Security, a gente tem uma ferramenta que ele faz uma engenharia reversa no app, tem todas as tratativas ali no meio, ele acaba nos soltando um relatório de SAST, então ele basicamente faz uma análise estática do código, que é a mesma coisa do que pega o código defuscado e mais legível assim e vê se tem alguma coisa que pode acabar trazendo uma vulnerabilidade. Então, por exemplo, está usando uma biblioteca X, está usando um algoritmo de criptografia fraco. Ou, por exemplo, está expondo um serviço que roda em background que não poderia estar sendo exposto. Ele faz esses assessments assim, e assim como ele também faz assessments dinâmicos. Então, por exemplo, ele verificou que tem informação sensível no log, que, voltando lá no início da nossa conversa, é também um ponto de extrema atenção para quem está desenvolvendo o app. Então, acontece muito disso, de simplesmente deixar ali no log, tem chave de acesso, tem token para lá, para cá, então... Bom, chegou aqui, código chegou aqui, A, B, C. Isso, às vezes até, por exemplo, essa daqui é a API key do serviço X, daí já deixa tudo bonitinho ali. E isso acontece com mais frequência do que você imagina.
Então, tem essa parte de assessments dynamics também, para a gente ficar olhando para esse tipo de coisa. Por exemplo, acaba testando em cima de Zero Days, de outras versões de Android, ou até mesmo do iOS em si. Então, sim, é importante estar olhando internamente, até mesmo na hora do desenvolvimento. Porque, por exemplo, assim como no dia a dia do dev, a gente normalmente quer seguir o caminho que funciona, que a gente sabe que funciona, sabe que não vai dar nenhum pepino, ou, por exemplo, tem um code base que não permite usar alguma outra coisa. Não permite, entre aspas, assim, mas é mais fácil que não se modifique aquele code base. Então, tu vai acabar usando uma biblioteca que está outdated, tu vai usar um método que está deprecado, vai acabar usando alguma coisa que talvez não fosse naquele sentido. Uma coisa que acontece bastante na parte de criptografia e certificado, TLS, etc., como é um assunto complexo de fato, e o dev está ali para entregar a feature. Então, normalmente, isso daí eu sei porque em algum momento eu já acabei fazendo também, de pega e eu coloco para ele confiar em qualquer certificado TLS que vai rodar no fundo. Funciona, obviamente funciona, mas também funciona para o atacante. Então, ter isso daí no dia a dia, na parte de desenvolvimento, de não, poxa, eu vou fazer o negócio certinho, nem que demore um pouquinho mais, eu vou estar me atualizando, o que acaba sendo muito o papel do Security Champion, de fato. Então, desde a hora que está desenvolvendo o código, tá maturando a ideia, até mesmo parte de arquitetura, que tem que maturar ali para não deixar nenhum gap, até a parte final de testar o app já pronto, assim. Sim. E tu falou que tem alguns, tipo, digamos, testes automatizados, assim, para essa parte de segurança e tal. E vocês usam alguma ferramenta que traz para a pessoa que está desenvolvendo aquelas features, talvez uma análise mais automatizada de possíveis riscos sobre o código que ela está colocando, alguma coisa integrada com o GitHub ou com, sei lá, com alguma ferramenta de controle de versão, que a pessoa, sei lá, sobe uma pull request lá e a ferramenta já tipo, pô, olha só, esse teu código aqui, olha, tem uma chance de dar merda, assim, ou não? Vocês deixam isso chegar numa camada mais pra frente, assim? Não, a gente trabalha bem anterior mesmo, a gente aplica bem o conceito de shift left. Falando da merge request para trás, da pull request, merge request para trás, a gente tem sim algumas soluções, inclusive o flow de dev, quando uma pessoa está desenvolvendo aqui no iFood, ela gera o código, abre a branch, todo o processo tradicional. Na hora que ela abre a merge request, a partir do momento que ela abriu a merge request, tem a solução que o próprio time de Application Security, que é um time multidisciplinar, desenvolveu. Ele monitora, a gente tem uma sequência de testes que roda, alguns testes de segurança, os testes que reportam para uma solução, e essa solução, quando, por exemplo, está usando a biblioteca Pickle, ou tu foi lá e colocou um subprocess shall we go through, ela pega aquele fragmento do código e ela comenta na sua merge request. Fala, tinha uma vulnerabilidade de criticidade alta, média, baixa, crítica, nesse momento aqui do código. Aí ela mostra a regra que trigou aquele problema. Então, você está usando uma biblioteca que não é confiável, você está usando uma versão que está vulnerável, siga esse tutorial aqui para te ajudar a corrigir. Aí, a partir do momento que você comitou novamente na merge request, todo o processo é retrigado e, aí, consequentemente, se gera uma nova análise ali em cima e novos comentários forem necessários, né? Essa é a visão que hoje gera muito mais assertividade das pessoas no dia a dia, né? A gente tem a mesma versão local no computador das pessoas. Está implementando alguns recursos em breve que os desenvolvedores conseguem instalar plugins para IDE, e a própria plugin, no momento que você está codando ali on live, ele te fala, cara, essa lib que você está usando aí está defasada, isso aí tem a vulnerabilidade X, ou ele analisa o seu código e fala, cara, isso aqui não está legal, aí você evita mesmo subir para o versionador, mesmo que é uma branch que você vai apagar depois, aquele código que tem aquela vulnerabilidade, né? Nossa, cara.
Galera, eu tirei todas as minhas dúvidas, baita papo, consegui entender várias coisas que eu não entendia sobre o ecossistema, o universo de segurança em aplicativos móveis. E, cara, deixa um espaço aí pra vocês deixarem as últimas palavras também, compartilharem alguma rede social, caso queiram, e até vagas, que eu sei que vocês também devem ter um monte, aí fiquem à vontade pra compartilhar o que vocês quiserem aí. Meu LinkedIn é DH Nunes, então quem tiver interesse em conectar lá depois, a gente troca uma ideia, posta algumas coisas às vezes ali, precisa aumentar a frequência disso, mas faça um blame aí. Cara, e a minha mensagem final é para as pessoas desenvolvedoras pensar não somente na questão de segurança da empresa, da imagem, é pensar também na própria noite de sono. Que às vezes a gente tem uma vulnerabilidade, quando a gente descobre, já lá na frente, a gente tem que entrar em contato, a pessoa está dormindo, está num day off, porque é crítico e o negócio pode ser exposto. Então, quanto antes a gente pensar, mais a gente se especializar em codar de forma mais segura, mais valor a gente gera até para a própria vida, né? A gente consegue aproveitar melhor os nossos day offs ali, etc. Faço as palavras do Diogo a minha também. Em relação ao LinkedIn, podem chegar lá, nicolas.schirmer. O Schirmer é meio difícil de ler da primeira vez ele mesmo, mas é isso aí. E tem um ponto que eu acho bem interessante, que até as pessoas provavelmente devem pensar, que como é que eu começo a aprender essas coisas? Então, cara, Medium tem os reports de bug bounty lá, tem report de CTFs em si, que é os Capture the Flag. Então, um dos mais famosos hoje em dia aqui, Hack the Box, por exemplo, e lá tem diversos tipos de challenges para acabar fazendo, com diversos tipos de dificuldades, nas mais diversas assuntos e tópicos. Tem mobile, tem criptografia, tem hardware, etc. Isso daí não é jabá para eles, é só dizendo realmente que esses são os caminhos interessantes de seguir, que é estudar, quebrar a cara, estuda, quebra a cara, estuda, quebra a cara, que esse é o processo, assim. Convido muito as pessoas a terem essa curiosidade mais aguçada, assim, e, enfim, qualquer coisa é só chamar lá também. Cara, até complementando o que tu falou, Nicolas, de vez em quando eu me pego, às vezes, nos canais do YouTube que tem uma galera que grava enquanto faz esses desafios. E é muito louco ver como que a galera vai solucionando, assim, traz muito insight massa, assim. Isso. Tipo, cara, a pessoa tomou esse caminho, a pessoa interceptou dessa forma, e tu vai, caramba, cara, tipo, pô, faz sentido, e tu vai, é muito massa isso, cara. Exato, inclusive um canal BR aqui, que é muito bom, o próprio Gabriel Pato, por exemplo, ele traz uns vídeos bem bacanas, mas tem muito conhecimento aberto, é só saber como procurar, assim, porque, por exemplo, você não vai achar nada dizendo, como hackear Android. Não, tu vai procurar, por exemplo, exploit Android. É uma palavra diferente, mas que vai te trazer conteúdos totalmente diferentes. Então, ver alguma apresentação, tipo Black Hat, DEF CON, isso daí é um conhecimento muito rico, assim. Então, tem mais do que o disponível por aí aberto. E, enfim, espero que quem não conhecia, conheça, e quem já conhece, continue aí nesse mundão. E sem falar dos gotchas que a pessoa tem também quando ela tá jogando CTF, né, cara? Sim, a gente descreve, mas, cara, você tem que sentir. Você fica, às vezes, dias, semanas, meses em uma máquina. Na hora que você consegue a shell, você fala, cara, chega a arrepiar, assim. Você fala, cara, é muito doido, é uma sensação muito boa. Cara, é muito louco, velho. Eu me arrepio até vendo os caras, a galera lá resolvendo no YouTube. Imagina vocês, tipo, participando ali. Tipo, pô, é muito massa, cara. A galera pega, do nada o cara tá com o shell aberto ali, ele executa os comandos, roda. Tipo, meu, cara, é muito louco, cara. É muito louco demais, cara. Quando junta a galera pra jogar CTF é muito top, cara. É muito top. Fazer a Lan House de antigamente era de CS 1.6, né? Agora é de CTF de exploit e tudo mais. Cara, pô, galera,
obrigado demais pelo papo, cara. Muito bom trocar uma ideia com vocês. E quem estiver assistindo aí a gente, estiver ouvindo aí a gente, não esquece de deixar um comentário, um like aí no vídeo, deixar qualquer tipo de dúvida. Depois eu peço pro Nicolas e o Diogo passarem nos comentários também, respondendo vocês. Ou se conectem lá no LinkedIn também com o Nicolas e com o Diogo e, tirem qualquer dúvida de como começar na área. E aposto que eles vão ter muita coisa pra compartilhar. Galera, Nicolas, Diogo, obrigado demais pela participação, cara. Uma honra trocar uma ideia com vocês. E é isso, cara. Tamo junto. Valeu pelo espaço, Diegão.